Quantos creem que o Espírito Santo vai falar conosco? Amém. Deus é fiel. Hoje é a noite do quê? Ceia do Senhor, né? O que é a noite de ceia, pastor? Noite de ceia é a noite de nós lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, é uma noite de festa, uma noite de celebração, é uma noite de lembrar, né, daquilo, da onde nós saímos, né, da maldição, das trevas, do pecado, da enfermidade, da miséria, da vergonha, um monte de coisa, né? E Deus nos colocou aonde? Na prosperidade, na luz, na salvação, no perdão, na cura, na glória. Deus nos colocou. Deus é fiel, amém? Deus é fiel demais da conta. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Palavra de Deus hoje, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, o primeiro capítulo aí de 1 aos Coríntios, e nós vamos ler o versículo de número 8, 1 aos Coríntios 1, 8. Guarda essa palavra no teu coração. Diz assim, ó, a palavra de Deus: Ele, né, o Senhor, os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim. Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim. Ele os manterá firmes até o fim. O Senhor os manterá firmes até o fim. Quantos podem aplaudir a Jesus bem forte? Glória a Deus. Você sabe que é necessário você pregar junto comigo, né? Então vai se acostumando nesta igreja. Aí está com tosse também, minha irmã? Que é isso? Coloque a mão no seu irmão que está do teu lado e fala assim, ó: Deus vai te manter firme até o fim. Amém? Amém. Coloca Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, Lucas Medrado. Paulo diz à igreja de Filipos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra vai fazer o que? Vai completar. Volta no nosso texto, meu Tom, que eu não te cumprimentei hoje, que eu esqueci. Desculpa, foi mal. 1 aos Coríntios 1:8. Olha só o que diz: Ele os manterá firmes até o fim. Queridos irmãos e irmãs, meu irmão Sarquis, eu estou feliz de ver. Hoje vocês vieram aí, marcaram. Vamos junto, todo mundo, vamos hoje, né? Que benção, glória a Deus. É benção demais. Nosso irmão Saulo também. Não, Saulo não, né? Isso aí é o irmão Denilson, cara. Foi mal, eu confundi. Meus irmãos, prestem bem atenção aqui. A gente precisa chegar até o fim. Nós precisamos chegar até o fim. O fim não é onde, irmão Diego? Aonde vai culminar a nossa fé. A nossa fé, ela tem um foco, onde ela tem um final. O apóstolo Paulo diz que guardou a fé. Então no Evangelho, coloca Romanos, fazendo um favor, capítulo 1, versículo de número 16. Romanos 1,16. É 1,16, ok, depois eu vou para o 17. É o 17 que a gente quer, mas vamos lá. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ó o Evangelho, ó. O Evangelho é o poder de Deus, irmão William, para quê? Para a salvação. Mas a salvação de todo aquele que... Então, mais uma vez, você vai dizer assim, ó: eu preciso crer. A salvação vem da onde? Fala assim comigo: de Deus. Mas o crer vai vir da onde? Exatamente, vai vir de vocês. A salvação vem de Deus, mas o crer é nosso. Não vai mudar não, pode deixar o texto. Efésios 2:8. Sois salvos pela graça, entre vírgulas, ó, mediante a fé, ou por meio da fé. Isto não vem de vós, o que? O ato de salvar é dom de Deus. Então a salvação vem de Deus. Preste bem atenção. Olha só o que Deus disponibilizou para nós na cruz do Calvário. E vale a pena a gente lembrar disso daqui, porque é a ceia. A Páscoa dos judeus lembra quando os judeus saíram da escravidão do Egito. A ceia para nós nós lembramos não do Egito físico, mas do Egito espiritual, monguinho, que é o mundo. Então, tudo
tudo que Cristo disponibilizou na cruz, você vai viver se você crer. Então, a cura está disponibilizada a cura física, emocional, a cura espiritual, está disponível para nós, em Cristo Jesus está, irmã Valéria. Só que a gente só consegue receber quando a gente crê. Por que a gente prega? Por que a gente ensina? Porque o ensino da palavra vai gerar fé em você. Assim como aquela carninha assada, que a pessoa vai cortando aquela carninha assada na sua frente e vai dando aquela saliva na sua boca. É saliva, não sei se é saliva ou alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela água na boca, né? Vai ficar mais bonito, que saliva fica feio. Mas tá bom, tá tudo bem, mas você está entendendo. Dá aquela aguinha na boca. A pessoa que está cortando a carne não gerou essa aguinha na boca. Essa aguinha na boca é tua. Ela só mostrou aquela carne. Da mesma forma é a palavra. A palavra, ela, a hora que é exposta para nós, vai gerando fé em nós. E por que a gente ensina? Por que tem livros escritos? Para gerar fé. Livro para você conhecer a autoridade que você tem sobre os demônios. Livro para você ter uma vida abençoada. Livro para você iluminar em meio às trevas. Livro para você falar em línguas. Então são livros que vai fazer o quê? Eles vão gerar fé em você, porque a palavra gera fé. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra. Então a palavra gera fé, e aí com fé você consegue receber aquilo que Deus disponibilizou. Então são muitas coisas que Deus disponibilizou para nós na cruz do Calvário. Quando a gente ouve aquelas pregações, e são boas, bonitas, mas a gente tem que tomar muito cuidado também. Não, porque Deus veio para salvar você e para te levar para o céu, mais nada. Então para de buscar a cura, para de buscar a prosperidade. Opa, pera um pouquinho. Deus veio nos salvar. A salvação do nosso espírito, da nossa alma, é o primordial, sem sombra de dúvida. Mas a gente é espírito, alma e corpo. Nós temos as nossas necessidades aqui nessa terra, sim ou não? Então quando pega a palavra salvação no grego, que é sozo, significa o quê? Significa não só perdão dos pecados, mas significa cura para as enfermidades, significa uma vida de abundância, significa uma vida próspera. O que é vida próspera? Não é você ser milionário, mas é você ter mais do que suficiente, mais do que o necessário. Porque se você não tem mais do que o necessário, você não consegue transbordar na vida de outras pessoas também, amém? Então você não pode pedir para Deus te dar financeiramente só algo para você. Eu só quero só para mim, pastor, mais nada. Não, você tem que pedir a bênção sacudida, recalcada e transbordante. Para quê? Para você poder então transbordar. Para a glória de Cristo Jesus, eu tenho transbordado. Um dia a gente pôde transbordar, eu e você, a nossa igreja, Pleno Evangelho, pôde transbordar na vida de uma outra igreja. Uma igreja que estava iniciando, precisava de cadeiras. E essa igreja, eles foram lá então, e o irmão dessa igreja me ligou e falou: pastor, eu tenho que contar isso para você. Pastor Coutinho, quanto você quer nas cadeiras? Eu falei, eu não lembro o valor, mas eu falei, acho que é uns 4 mil reais nas cadeiras. São 50 cadeiras e 4 mil você leva. Nós pagamos essas cadeiras, Marcão, nós pagamos ela. E aí agora nós vamos vender. E aí esse irmão disse: pastor, nós não, olha, no começo agora vai ser difícil, nós não temos o dinheiro, mas eu vou ver com a pastora e aí eu te dou um toque. Falei, viu, faz o seguinte, senti na hora, sabe aquelas coisas que você sente na hora, que você sente naquele momento. Aí você fala, eu senti o seguinte, são 50 cadeiras, eu vou pegar 10 cadeiras para os obreiros da nossa igreja, para não mexer nas 200, eu vou pegar 10, e aí eu vou, então, 40 cadeiras nós vamos, o nosso ministério, o Pleno Evangelho, vai ofertar na igreja de vocês. Meu irmão, ele chorou, ele ficou emocionado. A pastora mandou mensagem para mim no outro dia, não sei se foi outro dia, mas no outro momento, e disse: pastor Carlos Coutinho, é de Pau Sul eles são, pastor Carlos Coutinho, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ela estava emocionada, liberou bênção, e eu só fui, amém, glória a Deus, eu recebo.
E como a gente aprendeu, não está na Bíblia isso, mas é um conceito, é me fugiu a palavra, uma compreensão bíblica de que aquilo que nós liberamos na nossa mão, Deus libera aquilo que está na mão dele. E Deus começou a liberar bênçãos sobre bênçãos financeiras sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. E quando Deus libera bênçãos sobre a nossa igreja, primeiro começa pela vida do pastor e depois vai fazendo o quê? Vai passando pelas barbas de Arão, né? Por isso que você não pode ficar incomodado com a prosperidade do pastor, sabe por quê? Porque imagina só se você tivesse um pastor travado, miserável, enrolado, tudo travado na vida, o que ia ser liberado desse púlpito, irmão? Então você tem que fazer o quê? Como Arão e Ur, que levantaram as mãos do Moisés, porque enquanto levantava a mão do Moisés, o que acontecia? O povo de Deus ele permanecia vitorioso na batalha. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então o que você tem que fazer mais, e aqui eu estou te ensinando, começa a orar e falar: Senhor, abençoa mais esse pastor Carlos Coutinho aí, abençoa mais, vai com força mesmo, Senhor, vai com força mesmo. Sabe por quê? Porque isso daí vai ser o quê? Vai ser transferido, passado, vai ser um favor de Deus. É por isso que esse ministério, essa igreja é uma terra boa para a glória de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pensa num tempo novo que aconteceu após aquela oferta que nós fizemos. Refrigeramos uma igreja. O que nós fizemos? Nós refrigeramos. Eles não tinham a condição e nós fizemos isso. E toda oferta é o que? É por fé. A gente faz por fé. Oferta e dízimo, querido irmão, é por fé. É fé. O mundo não vai entender essas coisas. Eu não quero nem ouvir o mundo e saber o que eles pensam. Eu quero só lembrar daquilo que Deus fez, aquilo que a igreja de Deus fez por mim. E eu quero ser grato a Deus e à igreja onde eu congrego. E meu irmão e minha irmã, então assim, Deus disponibilizou para nós salvação? Sim, sem sombra de dúvida. Mas essa salvação engloba muitas outras coisas. Então o que eu quero dizer para você? Que Deus tem sim cura física para você. Você pode até não estar muito animado para receber, mas eu vou falar a verdade. Deus tem cura física para você. Deus tem cura emocional para você. Deixa eu te falar, e aqui com todo respeito aos psicólogos, psiquiatras, nós precisamos dessas pessoas também, mas assim, precisamos que eles sejam crentes, amém? Então, em nome de Jesus, se você está pensando em fazer um curso, ore. Quem sabe você não seja um psicólogo cheio do Espírito Santo. Quem sabe você não seja um psiquiatra também cheio do Espírito Santo, amém? Mas eu vou te dizer que muitos problemas, eles são resolvidos só em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus. Tem lugar que o psiquiatra, o psicólogo não vai conseguir chegar. Mas a palavra de Deus, ela vai penetrando, né, no mais íntimo do nosso ser, a ponto de dividir juntas e medulas, como diz a palavra de Deus. Ela é poderosa. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é poderosa. Deus tem cura emocional, Deus tem cura espiritual, Deus tem cura física, sim. E se você precisa, abra o teu coração e receba em nome de Jesus. Um dia eu estava pregando na ceia do Senhor. E quem estava nessa ceia do Senhor? Lá numa casa, estava lá a mãe do nosso irmão Fernando, o diácono Fernando, a nossa irmã Benilda. Não está aí hoje? A irmã Benilda está aí? A irmã Benilda está aí, ó. Olha lá. Se fosse mentira, lascou para mim. Mas a irmã Benilda, 6 meses sofrendo com esporão no pé. E ela ouviu, Jesus Cristo levou as suas enfermidades. Eu nem conhecia a Benilda. Ela estava naquela casa. Eu fui só servir a ceia lá. E ela ouviu, Jesus Cristo levou as minhas enfermidades, então eu vou crer. Sabe o que aconteceu? No finalzinho ela começou a gritar: eu fui curada, o esporão saiu, irmão Lucas Medrado, assim, só com o entendimento da palavra. Ei, deixa eu te falar, a palavra, enquanto você está ouvindo por fé, ela gera cura. A palavra, enquanto você está ouvindo por fé, ela gera salvação. A palavra, quando você escuta por fé, ela gera novo nascimento. Pessoas saem das trevas e entram na luz num só instante.
É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando você pega lá Provérbios 4, não vamos abrir não, verso 20 até o verso 22, Deus dizendo: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, não as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as escuta e saúde para todo o seu ser. É a palavra. Então, meu irmão, Cristo na cruz disponibilizou muitas coisas. Cristo na cruz disponibilizou também prosperidade para você. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Cristo, aleluia. Fala para ele assim, ó: Cristo, vamos devagar, disponibilizou prosperidade para você. Mas fala para ele assim, ó: isso não quer dizer que você vai ser milionário. Fala para ele. Fala: prosperidade é bem-estar. Bem-estar é você às vezes ter um cafezinho, mas você está feliz com aquele cafezinho que você tem. E toda vez que eu mostrar aqui aquele café seu, você não vem não, hein? Café, como que é? Café da, como que chama aquele? Árabe, café árabe. Ele chegou, fui na casa dele fazer uma visita para os pais dele. Pastor Coutinho, toma um café árabe aqui. Pera, esse negócio deve ser bom, vamos lá. Irmão, como diz o carioca, pensa um negócio forte. Forte, não, parece que não coa, né? Como que é? Não coa? Sem coar, ó. Tô falando tudo errado. Rapaz, a hora que eu tomei, eu falei: tem açúcar? Ele falou: pastor, açúcar é coisa de homem Nutella. Eu falei: eu só estava perguntando para saber só, mas eu, né? E tomei, a hora que eu tomei, Cacilda, né? Esse negócio. Rapaz, aí o pai dele falou assim, né? O saudoso nosso irmão Youssef, né? O José, né? Cremos que dorme no Senhor, porque aceitou Jesus aquele dia que eu fui lá, hein? Você não tem noção, pastor Carlos Coutinho, às vezes você fica olhando eu aqui, mas rapaz, tanto de vida que a gente já ganhou, que está lá na glória lá, que eu vou te falar, hein? Para a glória de Cristo, hein? E eu quero dizer só uma coisa, hein? Ele me manterá firme, para quê? Para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, se o diabo estava achando que ia haver uma desistência, esquece, nós vamos continuar firme em nome de Jesus. Aí o pai dele, o irmão José, ele chegou e falou assim: ó, tem essa, não sei se é semente, alguma coisa, né? A hora que ele me deu aquele negócio, aí o Cacildes foi em dobro. Foi aquele negócio, não é, mas mesmo esse café com prosperidade, você fala: glória a Deus, né? Fala para quem está do teu lado, fala assim para ele: olha só, Cristo te prosperou. Jesus Cristo, sendo rico, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, você se tornasse rico. Fala para ele: você não é miserável. Fala para ele: você é próspero. Agora aproveite e dá um chacoalhão nele. Fala: pensa como próspero. Fala para ele. Ah, pastor, vou pensar como próspero. Vamos lá. Vamos lá. Sabe quando acaba o shampoo? Aí, já sabe, né? Você pega aquela água e joga no shampoo. Não adianta ficar bravo, eu faço isso também, ok? Eu quero usar até o limite do negócio. Mas aqueles que o sabonete acaba, fica pequenininho, ele vai juntando para depois fazer. Aqui não acontece isso não, né? Gente, pensar como próspero, aqui vai para aproveitar. Pensar como próspero também não é desperdício. Você está escovando o dente e abre a torneira. Torneira ligada, você. E a torneira ligada. Fala para quem está do lado: papai do céu não gosta de desperdício. Fala para ele. Tem uns irmãos que ficam, mas prova na Bíblia. Eu te provo, sobrou 12 cestos na multiplicação dos pães. Desperdício? Não. Que é
isso aqui eu deixo ligada mesmo. Aqui tem prosperidade em casa. O pastor Coutinho falou que tem prosperidade. Então aqui a mangueira ligada no quintal. E eu vou conversando aqui no WhatsApp. Tranquilo, deixa rolar. Não tem dinheiro para pagar. Aí não, varão. Desperdício não. Amém? Amigos? Glória a Deus. Tem gente que está muito bravo aqui. Desperdício não. Pensar como o próximo também, né? O dia que você for na lanchonete, não leve Coca-Cola Choca para comer lanche. Irmão, pensa num cara que teve que transformar a mente. E eu conto, eu passo vergonha na frente de vocês, eu conto. Namorando com a Graciela, fui comer lanche. Eu falei, não precisa comprar coca não, eu levo de casa. Sabe aquela coca de 3 dias? Sabe aquela coca parecendo um xarope? Pastor, não acredito, não me olha julgando que você faz coisa também. Como que é aquele profetinha Miguel? E eu vou profetizar, sai fora. Querido, e levei até um copo que era do meu pai de alumínio, tudo amassado assim. Aí Deus foi transformando, irmão Guinho, a minha mente. A miséria vai saindo, a mentalidade de prosperidade vai chegando. E aí, meu irmão Edenilson, você começa a pensar como próspero. Quando você dizima, você está pensando como próspero. Quando você oferta, você está pensando como próspero. Quando você ajuda o pobre, você está pensando como próspero. Amém. Então, abre aí, fazendo um favor, 2 Coríntios 8:9. Quando estão recebendo a palavra? Olha lá o que diz o texto. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, falando de Jesus, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. É a Bíblia que está dizendo. Existe prosperidade na minha casa, existe prosperidade na sua casa, existe contentamento e bem-estar na tua casa. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não consegue desfrutar do seu dinheiro. Deus é poderoso para o quê? Para nos dar dinheiro, para nos dar riqueza, para nos prosperar e também nos dar a capacidade de desfrutar daquilo que nós estamos tendo. Amém? Glória a Deus. Amém. Chacoalha esse irmão que está do teu lado e fala assim: a graça disponibilizou muita coisa, mas pela fé você recebe. Meu irmão Jair, é benção demais. Isso não quer dizer que o crente não vai passar por algumas lutas. Isso não quer dizer que o crente não vai passar às vezes por enfermidades. Isso não quer dizer que crente não vai passar por problemas financeiros. Isso não quer dizer. Mas eu quero te dizer que a gente vai passar. A gente não vai ficar. A gente vai passar. A gente não vai ficar. A gente vai passar. E quando a gente passa, a gente sai ainda mais forte. Porque quando nós passamos por dificuldades, problemas, lutas, elas não vêm para destruir as nossas vidas. Deus nos treina, nos deixa ainda mais fortes. Para quê? Para os próximos desafios do futuro. Se os gigantes são grandes, se preparam, a vitória, a bênção também será grande demais. Pastor, eu entrei aqui, mas eu vou te falar, pastor, olha, que luta, que batalha, são grandes os gigantes, pastor Carlos Coutinho, mas eu quero te dizer, Ele, o Senhor, te manterá firme nesta batalha. Ele, o Senhor, vai te dar vitória nessa batalha. O que eu tenho que fazer, pastor? Permaneça crendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abra, por gentileza, o Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Seu cabelo tá chique, hein, mano? Ó, parece um super saiyajin, velho. Não teve desculpa, não teve como. Fala pro teu irmão da tua lá, fala assim, ó, o Senhor é teu pastor. Saiyajin 3, né, que é cabelo preto. É o 4, né? Bom, Fernando, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Lucas Medrado, o Senhor é o teu pastor e nada vai faltar. Madaiane, nada vai faltar. Nada. 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 O Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. E nada vai faltar. E nada vai faltar. Pastor, mas e quando faltar? Só continuar crendo que se precisar Ele manda, Ele envia, Ele faz, Ele realiza, Ele é poderoso, Ele é fiel. Eu não conto aqui que um pastor, amigo nosso, ele tinha na casa dele, o que ele tinha lá? Arroz e ovo. Uma Raquel, arroz e ovo. Um ovo só, escute. E esse pastor, na hora que foi fazer aquele ovo, bateram na porta da casa dele. A hora que ele sai, a pessoa fala: você não tem nada para me dar, não? Ele olha para a esposa e fala: meu bem, dá o ovo que a gente tem. Mas a gente vai comer só arroz? Vamos comer só arroz. Dá o ovo aí, faz aí, frita. E deu o ovo para aquela pessoa. E o pastor e a mulher dele, aqui, conhecidos meus, ele contou isso aqui na nossa igreja. O que ele fez? Eles comeram só arroz. Passados alguns dias, escute, ajude a irmã aí com a criança. Parecendo aquele filme, ninguém segura esse bebê. Segura. Passados alguns dias, o que acontece? Chega uma irmã na igreja e fala: pastor, não fica sem graça não, pastor. Por favor, não se... Pastor, olha, eu estou até envergonhado. Mas o que, irmã? O que foi? Eu estou com algumas coisas aqui, uma cesta básica aqui para entregar para o pastor, alguns alimentos que Deus tocou e eu senti no coração de dar. Ele falou: irmã, fica à vontade. E a irmã começou a arrancar tanta coisa daquele carro. E a irmã não sabia que esse pastor tinha dado o ovo. Não sabia dessa história. Quantos creem? Quantos creem que Deus faz? E foi tanta coisa: arroz, feijão, calabresa, vai imaginando um monte de coisa. Tanta coisa. E no final a irmã falou: pastor, espera um pouquinho, esqueci de uma coisa. A irmã não sai com uma cartela de ovo? É assim que Deus faz. É assim, minha irmã. Uma cartela. E aquele pastor pôde ver o cuidado de Deus na vida dele. Olha só que tremendo. É assim que Deus faz, irmão Diego. Então pode passar por dificuldade, pode passar por limitações, problemas, mas o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Cedo ou mais cedo Ele se levanta e traz a resposta. O texto continua dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O verso 2, quando você recebe a palavra de Deus: Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Ele me faz repousar. Esse é o nosso Deus. Teve uma pessoa que foi cortar fazer a barba, né? E essa pessoa que foi fazer a barba, isso é só uma ilustração, isso não é real. E essa pessoa é crente. E ele sentou ali para fazer a barba. E o barbeiro começou a falar: eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não teria tanta maldade na terra. E o barbeiro falando, e o crente ouvindo. Eu não acredito em Deus, porque senão, por que tem tanta gente que morre? Por que tem tanta doença? Começou a falar um monte. Por que tem tanta criminalidade? Por que tem tantos erros? Pessoas passando outro para trás? Por quê? Eu não acredito em Deus. Aí, ó, se Deus existisse. Aquele crente levantou, pagou o barbeiro, o Monguinho, e disse para o barbeiro o seguinte: eu não acredito em barbeiro. O barbeiro ficou doido. Como assim que eu não acredito em barbeiro? Se barbeiro existisse, não tinha tanta gente barbuda por aí. O
barbeiro disse: mano, tão barbuda, por que eles não vêm até mim? Eu falei: esse mundo está terrível porque eles não se achegam até Deus. As pessoas estão tribuladas porque não se achegam até Deus. As pessoas estão em dificuldade porque não se achegam até Deus. Porque se achegar até Deus, Ele nos faz repousar em pastagens verdejantes. Ele nos dá descanso em meio à guerra. Ele nos dá paz em meio à tribulação. É por isso que a Bíblia diz que a paz que Deus nos dá excede todo entendimento. Você não entende, você não compreende. Deixa eu te falar, talvez você entrou aqui atribulado, talvez você entrou aqui, mas completamente pensando: meu Deus, como eu vou sair dessa situação? Você vai sair daqui da igreja com um belo passo. Como? Uma paz tremenda, poderosa no seu coração. E essa paz no seu coração vai esmagar esse inimigo que está aí fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cesse a tribulação, cesse a preocupação e saia daqui com a paz, com a fé, com a esperança de saber o quê? Que aquele que cuida da sua vida não cochila, não dorme, não tosqueneja. Aquele que cuida da sua vida é fiel, é poderoso, é maravilhoso e vai agir nessa situação. Quantos acreditam? Levanta sua mão e diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Deus está conduzindo as nossas vidas em águas tranquilas aqui, amém? E aos fracos que entraram aqui neste lugar, deixa eu te falar, Ele me faz, volta no versículo 3, aleluia, restaura-me o meu vigor, restaura-me o vigor. E os fracos que entraram aqui neste lugar, eles serão restaurados, o seu vigor vai ser restaurado. Você estava fraco para ler a Bíblia, estava fraco para jejuar, estava fraco para orar, mas você vai sair daqui com uma vontade, com uma fome, com um desejo de buscar a Deus. Pastor, quando tem culto aí, pastor? Eu tenho culto quanto? Terça-feira tem oração, eu estou vindo. Quarta-feira tem tarde da bênção, pastor, eu estou um jeito, eu estou vindo. Sexta-feira tem culto, pastor, eu estou. O retiro vai ter, pastor, eu estou indo. Sabe por quê? Porque Deus está restaurando o seu vigor nesta noite de domingo. Levanta sua mão e diga aleluia. Eu recebo, eu tomo posse. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo de número 4. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas. Ô gente, pelo amor de Deus, mesmo que eu ande, ele não andou, mas está dizendo mesmo que eu ande. Imagina só um vale de densas trevas. Meu irmão André, é escuridão total. É escuridão, irmão Gabriel, é escuridão, está escuro. Se na casa, quando acaba a luz ali de madrugada ali, já fica um negócio esquisito, é ou não é? Você não sabe para onde, você conhece a tua casa, mas você fica, não sabe. Agora você está num vale que você não conhece, não é a tua casa, você não conhece, irmão Edenilson. Você está ali, mas você não conhece. O que esse vale pode ter? Meu irmão, pode ter serpente venenosa. O que pode ter? Pode ter escorpião, bicho, pode ter um monte de coisa. Mas ele está dizendo o seguinte: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum. Como que você não vai ter medo? Tem gente que entrou aqui nessa noite com medo do futuro, com medo das coisas, com medo, mas esse medo vai sair, viu? Sabe por quê? Porque a fé está entrando, a fé está chegando. Quando a fé entra pela porta da frente, o medo tem que sair pela porta dos fundos. Fé e medo não combinam, não dá certo, não vai ficar, o medo vai embora. Eu não estou falando do medo bom, que é medo de altura, te impede de pular. Eu estou falando do medo que é o espírito de medo, de Satanás, que vem para aprisionar você, travar você. Se Deus te deu uma missão, não tenha medo, seja forte e corajoso, Ele está contigo. Olha só o que o texto diz: não temerei perigo algum. Por que você não vai temer, salmista? Por que Davi? Ele diz: pois tu estás comigo. Sabe por que você não vai temer? Sabe por quê? Porque Deus está com você. Agora escute, preste atenção aqui, queridos irmãos e irmãs. Você tem que ter a certeza que se Deus está com você ou não. É por isso que você que está aqui nos visitando tem que tomar uma decisão hoje. Que decisão? Largar a velha vida, largar a vida errada e começar a servir a Deus. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Conta-nos uma ilustração também. Hoje estou cheio da ilustração, hein?
que tinha uma pessoa em cima do muro. Do lado esquerdo estava a turma do diabo e o diabo. Do lado direito estava a turma de Deus, o povo de Deus. Ele olhava para o cara que estava em cima do muro, olhava para o povo de Deus, e o povo de Deus ficava: vem para cá, aqui é bênção, vem para cá, aqui é vitória, vem para cá. Esse cara em cima do muro olhava para o lado esquerdo, e o diabo e os demônios quietos. Ele olhava para o povo de Deus, vem para o nosso lado, aqui é bênção, vem para o nosso lado, aqui é tremendo, Deus te perdoa, Deus é fiel. Ele olhava para o povo do diabo, e o povo do diabo e os demônios em silêncio. Ele ficou encucado e disse: viu, diabo, só uma pergunta, por que o povo de Deus está me chamando para eu descer do muro e ir até eles, e vocês não me chamam para descer do muro e ir até vocês? Aí o diabo disse: é porque o muro é nosso. A indecisão é do diabo, a incredulidade é do diabo, o muro é do diabo, tem que sair do muro. Crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, não dá certo. Você precisa tomar uma decisão. O Elias disse: não adianta vocês ficarem cocheando em dois pensamentos, ficar com Baal e depois fica com Deus, fica com um falso Deus e depois fica com Deus. Vocês têm que ficar focado em Deus, amém? E eu oro no nome de Jesus para que sejamos um povo radical. Na nossa igreja, no nome de Jesus, não vai ter aquela pessoa que fica: ai pastor, tá que nem um vídeo engraçado que eu assisti na época, que o cara ia ser batizado, e aí a hora que o pastor ia batizar ele falava: pastor, pera, pastor, pera aí. Ô irmão, pera, estamos aqui e esse irmão vai morrer agora, vai morrer para o mundo, e ele vai nascer para Jesus, vamos batizar ele. Pastor, pera. O que foi, irmão? Só para perguntar, aquele pagodinho, né? O que tem que fazer? Irmão, é nova vida, irmão, vai ter que morrer isso aí. Puxa, estamos aqui, vamos batizar o irmão agora e vai morrer. Ô pastor, ô irmão, o que foi? Aquela continha que está caducando, o pastor tem que pagar? Tem, irmão, ajeitar a vida, ajustar a vida. Você nasce de novo, aí você chega no banco, não quitou não, você tem que pagar, né? Puxa vida. Vamos lá agora? Vamos. Irmão, nós estamos aqui, nós vamos batizar esse irmão agora. Tem um negocinho aí meio que pendente, pastor. Irmão, tem que ajeitar a vida. Aí o irmão: que vida é essa, hein? Tem que servir esse Jesus, hein? Aqui não vai ter isso, em nome de Jesus. Aqui vai ter um povo abençoado e radical. Sabe do que? Não, nós vamos abandonar o mundo mesmo, porque lá não tem nada que presta. Se você não acredita que não tem nada que presta, vamos para a Bíblia. 1 de João capítulo 2 versículo 15. Quem está aí diga amém. 1 de João capítulo 2 versículo 15 diz: Deus, a palavra de Deus dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. Olha só. Olha só. Mas você percebe como que é as pessoas do mundo, como que ficam pressionando você? Agora você virou crente agora só quer saber de Bíblia agora. Irmão, vamos junto com Jesus, que nem aquela música: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, amém? Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17 diz: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo com os maus desejos passa. O desejo louco por dinheiro vai ficar tudo aqui. Quando tem gaveta no caixão, sim ou não? Vai ficar tudo aqui. Vou falar, falo ou não falo? Falo ou não falo? Aquele crente, né? Crente, não pode passar uma mulher do lado. Falo ou não falo? Pastor,
Passa a mulher, quase dá um negócio no pescoço do cara. Tá quietinho agora, né, irmão? Crente vai passar, a idade vai chegar. Tanto a mulher que você está vendo quanto você vai chegar com os 90 anos, não vai ter vontade nenhuma, vai passar tudo. Mas o que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vida louca, vida doida, bebida alcoólica, drogas, tudo isso, farra, você ficou para trás, irmão, amém? Ficou para trás. Nós temos agora uma nova vida, amém? Falou, pastor, deixar a pinguinha? Vai deixar, em nome de Jesus. Cacildes, vai deixar. Vai deixar em nome de Jesus. Mas nem um pouquinho, aqui não, nem um pouquinho. É que não pode embriagar, aqui não pode nada. Mas a parede é preta, e daí? Aqui é church, mas é tradicional, irmão. Não pode nada. Nossa, pastor. Imagina só se eu falo para você que pode, não podia. Chega lá, nós dois do inferno. Pastor Coutinho por aqui. Então, rapaz, está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou para lá não, meu lugar é para cima. E o seu lugar também. Amém? Chacoalha esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim, Coca-Cola pode. Fala para ele. Fala para ele, Guaraná pode também. Fala para ele. Um suquinho, fala para ele. Suquinho, não é soquinho, tá bom? Soquinho é que você tomar. Eu mando os obreiros dar um soquinho no você. Brincadeira. Aí pode. É claro, pode que não é errar o alvo, não é pecado. Mas talvez por causa da sua saúde não pode. Eu vou aproveitar também. Fala para o irmão do outro lado. Fala assim para ele, cuida da saúde, irmão. Fala para ele. Fala para ele, vamos fazer uma caminhadinha. Vamos jogar uma bolinha. Fala para ele. Tem uns que falam, não, pastor, já casei, já que é isso, irmão. Sua mulher perece, coisa boa. Vai caminhar um pouquinho. E você, irmã, também. Pastor, não entra nessa, pastor. Não vou entrar não, as irmãs são mais brabas. Deixa quieto. Deixa quieto. As irmãs vão ficar arrumadinhas para os maridos também, amém? O marido chega na casa, a irmã com a camiseta do Lucas Pocai. Fala para quem está do teu lado aí, fala assim, irmão, Deus é fiel, irmão. Muda de assunto, vai. Nada contra o Lucas Pocai, eu estou falando que é camiseta de propaganda, amém? Você entendeu? Pastor Carlos Coutinho não tem partido político nenhum. Eu voto porque sou cidadão, mas como pastor não apoio ninguém. Se eu apoiar, você não fica nem sabendo. Vamos arrumar, vamos consertar aí Tem gente que está cansado, né? Vamos dar um ânimo. Eu declaro férias para algumas pessoas, em nome de Jesus. Eu vou liberando aqui. Como que chama? Bombinhas. O que é isso, pastor? Dando festa junina agora? Estou liberando os nomes, que eu nunca fui, mas estou liberando, vem? Vai desacreditar da minha liberação aqui, só porque eu nunca fui? Se eu for pregar só o que eu... Aí não dá, vou pregar, então vamos lá. O que mais? Campo de Jordão. O que mais? Gramado. Las Vegas. Você percebeu que tudo eu falo Las Vegas? É que eu não sei falar outra coisa mesmo. Hong Kong, não, Hong Kong. O que tem lá? Nem sei também. Tem uns que não pegam as profecias. África. Viu? Uma coisa que eu não tenho pregado muito. Mas cadê os missionários dessa casa aqui? Cadê aqueles que vão levar esse evangelho aqui para a África também, para lugares que... Um dia eu tomei um chacoalhão, rapaz, de um ministro lá da África e disse:
Sai da tua igreja aí que você tem 100, 100 e poucas pessoas e vem ser um pastor aqui na África para 10 mil pessoas. Eles estão sedentos para a palavra. Às vezes você está tão abarrotado com tantas pregações, palavras, e tem gente que queria ouvir uma pregação como essa. É ou não é? Quem sabe um dia, né? A gente não vai lá, né? Tem vontade, pastor? Pare de fazer pergunta difícil, irmão. Minha vontade é ficar em Ourinho. Eu sou básico, sou caseiro demais da conta. Mas Deus vai dar férias para algumas pessoas aqui. Você vai descansar. Você vai cuidar do corpício, amém? Amém, amém. Vai mesmo. Viu? Eu estou falando, vocês vão testemunhar aqui, em nome de Jesus. Fé precisa. O que Deus fez no sétimo dia? Descansou. Deus se cansa, pastor? Não se cansa. Mas o que Ele fez? Ele contemplou aquilo que Ele criou. O que você vai fazer? Você vai descansar mesmo, e vai contemplar o fruto do seu trabalho, amém? Então vai descansar. Não, pastor, eu não tenho dinheiro. Irmão, vamos falar tudo? Vamos ou não vamos? Tem gente que não faz uma viaginha por causa de dinheiro, mas acontece uma enfermidade e arruma dinheiro para pagar a cirurgia. É ou não é? Estou falando para o seu bem, irmão. Compra remédio. Vai descansar. Vai dormir. Coloca aí, irmão Tom, Salmo 4, verso 8. Olha lá. Que isso, mano? 40 não, é 4. Ele gosta. Coloca o 40, vai que você for usado por Deus, eu não sei. Vamos ver aqui se tem alguma coisa a ver. Se não tiver, você já vai tomar um lau. Vai lá, 40. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Levou um boi, tá bom. Verso 4, capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você não vai dormir mais preocupado, pensando em batalha, em luta, pensando nas finanças, pensando nos boletos, você vai confiar em Deus, sabendo que Deus está cuidando de você, lembrando aquilo que Jesus disse, né? Não andeis preocupados, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, não andeis ansiosos por que há de comer, beber ou vestir. Você sabe que o Pai está cuidando de você. Você vai deitar em paz, você vai descansar em paz e você vai viver em segurança, porque Deus está contigo. Vamos ler o nosso texto base novamente e finalizar, só a leitura mesmo. 1 aos Coríntios 1, 8. Ele os manterá firmes até o fim. Eu não terminei o verso de Romanos 16, né? Romanos 16, 1,16 de Romanos. Então vamos só para... Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu falei bastante sobre crer. Primeiro do judeu e depois do grego. Ao versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Que do princípio ao fim é pela fé. O meu princípio da fé foi em 2008. Quando foi que você creu em Jesus? De verdade. Você sabe a data, você sabe o dia? Esse foi o seu princípio. Você iniciou na fé. Agora essa fé, ela tem que terminar em fé também, amém? Você não pode morrer no meio do caminho, amém? Você tem que permanecer em fé. Olhe e fale 3 vezes até eu achar o verso aqui. Fala para o teu irmão aí, ó, permaneça na fé, irmão. Fala assim, ó, Deus vai te permanecer em pé, mas permaneça na fé. Deus faz a parte dele, faça a tua. Para alguém que me pergunta, que olha a minha parte, pastor, que não entendeu nada, eu falo, fé. Peixe nada, pássaro voa, crente crê. Fé, fé. Colossenses, capítulo de número 1. O versículo de número 21 a seguir, vamos lá. Preste atenção na leitura, nós já vamos entrar no momento da ceia já. Olha só. Antes vocês estavam separados de Deus, era o nosso caso, e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Essa era a nossa realidade sem Jesus. Verso 22.
Contudo, agora ele os reconciliou. Foi ele que nos reconciliou. Como? Pelo corpo físico de Cristo. Por isso que Jesus precisou morrer na cruz. Amém? Por meio da morte, para apresentá-los diante dele. Não muda o verso não. Santos, sem culpa e livres de toda a acusação. Olha só o que a fé em Jesus, meus queridos irmãos, faz nas nossas vidas. Olha só que a fé. Quem erra e peca aqui, levanta a mão. Quem falha aqui, levanta a mão. Agora, o que faz, já que a gente falha, pastor, por que Deus não pega a gente? Por quê? Porque a nossa fé em Jesus, irmão Guinho, essa fé que nós conectamos em Jesus, ele se torna então o nosso sumo sacerdote, o nosso representante. E quando Deus nos olha, queridos irmãos, Deus vê o sangue de Jesus naquele que crê. E o sangue de Jesus, ele acalmou, ele cumpriu toda a justiça. A justiça exigiu um preço a ser pago, a justiça de Deus, e Cristo pagou. Quando cremos em Jesus, o sangue dele está na nossa vida. E se o sangue dele está na nossa vida, o que acontece? Por mais os nossos erros que nós vamos ter, o sangue dele nos protege, nos guarda e nos torna justos. Deixa o texto aí. Quem lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era algo que simbolizava no Antigo Testamento. Escute, presta atenção. Ele simbolizava o que? A presença de Deus. Irmão Alex, aonde a Arca da Aliança ia então a presença de Deus. Isso no período do Antigo Testamento. Amém? E essa Arca da Aliança, ela era feita como? De uma madeira péssima para trabalhar. Madeira da acácia, talvez? Péssima para trabalhar. Obrigado, Modivaldo. Difícil para trabalhar. Madeira ruim. Horrível. Mas essa madeira era coberta com ouro puro. Isso simbolizava o quê? A madeira da acácia. Ruim para trabalhar. Terrível, falho, pecador, miserável, homem que sou. Mas o ouro puro, isto é, o sangue de Jesus, cobriu, tampando as imperfeições. Quando alguém aí fora diz, fazia isso no passado e aquilo, e agora colocou a Bíblia atrás debaixo do braço, está achando, que é isso? Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Sabe, essa pessoa está achando que é humilde em falar isso, mas na verdade humilde é aqueles que reconhecem que é madeira ruim. Humilde é aquele que reconhece que é ruim e que precisa do ouro puro cobrindo. E nós estamos aqui, igreja cheia de coisa errada, né, pastor? É verdade, igreja cheia de coisa errada. E pessoas erram, pastores erram, pessoas, seres humanos são falhos. Mas aqui tem um povo que está dobrado, prostrado diante do pé de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, me cubra com o teu sangue, eu preciso continuar. Essa fé. Mas um dia seremos perfeitos, amém? Um dia seremos perfeitos, por isso que eu não desisto. Então se você falhou semana passada, se você falhou essa semana, hoje, não desista, continue crendo. Olha para quem está do outro lado e fala assim: continua com a fé em Jesus. A fé em Jesus faz o quê? Nos apresenta diante de Deus, santos. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Como você não crê. Pode levantar a mão. Se você está com a fé em Jesus, pode levantar a mão que você é santo. Ninguém é santo, pastor. Pelo amor de Deus, se o texto você não consegue entender o texto, você vai entender mais o quê? O texto está dizendo que, contudo agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-los. Esse apresentá-los é quem? Nós que cremos em Jesus, como? Diante dele, como? Santos. Vou repetir a pergunta: quem é santo aqui? Levanta a mão. Só que você não vai ser santo em você mesmo.
Pastor, eu oro, eu jejuo. Jesus? Para que Jesus? Eu já faço minhas práticas espirituais. Você está lascado. É por isso que Jesus conta uma parábola. Senhor Deus, eu não sou como esse publicano. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou o top. Jesus diz, esse foi abatido. Aí o publicano nem ousava olhar para o céu, dizia, por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu reconheço o Senhor, eu sou falho, eu preciso de ti. Jesus diz, esse daí saiu justificado da oração. Porque quem se orgulha, se exalta, será abatido. E quem se humilha, será exaltado. Por causa da fé em Jesus, nós apresentamos diante de Deus como santos. Mas pastor, sem culpa e livres de toda acusação. Pastor, isso é muito bom para ser verdade. Isso é graça. Isso é graça. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não tem nada de você. Fala, é tudo por causa dele. Fala para ele, se você está perdoado hoje, é por causa dele. Se você está bonitinha aí hoje, é por causa dele. Escute, fala para ele, se você está na presença de Deus, é por causa dele. Se você está próspero, é por causa dele. Fala para ele, sabe por que você tem que vir para a igreja? Para celebrar esse Deus que fez tudo na sua vida. Aleluia. Contudo agora ele os reconciliou. Presta atenção, já estou encerrando. Contudo agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte. Para quê? Para apresentá-los diante deles santos, sem culpa e livres de toda acusação. Pega essa, próximo verso. Desde que, a condição, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Eu vou passando pela prova, mas eu continuo crendo. Eu vou passando pela dificuldade, mas eu continuo crendo. Eu vou recebendo as críticas e as facadas, mas eu continuo crendo. Eu vou caminhando, as pessoas falando mal de mim, eu continuo crendo. As pessoas estão querendo me derrubar, mas eu continuo crendo. As pessoas não estão torcendo por mim, mas eu continuo crendo. As pessoas estão me traindo, mas eu continuo crendo. As pessoas estão falando mal da igreja, mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo, eu continuo crendo. Só quem acredita nisso, levanta sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Dá um brado de vitória aí, meu irmão. Cadê o povo pentecostal daqui de Ourinhos, hein? Está tudo esgarçado já isso aqui. Não paro, estou doido. Aleluia. Aleluia. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Mesmo falhando, eu continuo crendo. Eu não posso abrir mão desse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo os outros falando que na igreja não tem nada de bom, eu continuo crendo. Mesmo os outros criticando a igreja, eu continuo crendo, amém? Olha lá, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, Mudou de cidade? Vá, procure uma igreja. Não abandone a igreja, não abandone Jesus, amém? Achou que o tempo não deu mais aqui? Sai na bênção, sem briga, sem contenda, sem desordem. E procure uma igreja, não pare de congregar. Mas se é para ficar aqui, vamos até o final. Em nome de Jesus. Cadê o povo que vai até o final aí? Nós não prometemos com nossos braços, nós confiamos em Ti. Senhor, eu oro, eu peço, não me deixe sair da Tua presença. Amém? Deus conhece o nosso coração. Amém? Firmes na fé, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Esse é o evangelho do qual eu, pastor Carlos, me tornei ministro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para encerrar, senão a gente não vai encerrar. Por mais que você falou